Alô você, meu amigo amante da botânica! Ou não, que bom que vocês estão aqui para aprender um pouco mais sobre esse lindo grupo de plantas, as queridas samambaias, vulgarmente chamada de uma maneira científica por pteridófitas. Vai aqui a grande dica que vai fazer muita diferença a hora de nós aprofundarmos nosso conhecimento. Caso você não tenha assistido a aula de número 3, que são as aulas referentes a briófitas, eu peço que você faça isso, tá? Para facilitar demais a sua vida, porque a todo momento nós vamos estar comparando pteridófitas com briófitas, samambaias com musgo. E é dessa maneira, uma maneira comparativa e evolutiva, que a botânica deixa de ser algo decorativo, meramente decoreba, e passa a fazer sentido. Por isso, você que está disposto a aprender verdadeiramente, vem comigo, vamos direto ao ponto. Queridos, já vou deixar muito claro para vocês, nós não vamos seguir uma sequência linear, na qual vou ficar jogando dados, fatos e pedir para você decorar. Não, o professor Montanha odeia que alunos decorem, porque ao decorar, logo logo você vai esquecer. Nós vamos travar aqui uma busca por relações entre características gerais, estabelecer conexões dessas características gerais com a estrutura de uma samambaia, estabelecer conexões das estruturas da samambaia com seu ciclo reprodutivo, estabelecer conexões do ciclo reprodutivo com as características gerais. Então, a todo momento eu vou estar transitando por esses 3 pontos essenciais da aula, tá? Você que quiser, eu vou deixar disponível aqui embaixo um arquivo com as figuras, com o roteiro de aula, e aí basta você ir preenchendo. Penso eu que fica muito mais fácil para você, ok? Mas vamos lá, vamos começar falando então de algumas características importantes. No caso, quem são os grandes representantes desse grupo? No caso, nós temos aqui a que você jamais poderá esquecer. Pode esquecer o Dia das Mães, pode esquecer o nome do seu namorado, pode esquecer que você está com vontade de comer aquela lasanha, mas não pode esquecer que o principal representante desse grupo é a samambaia. Pessoal, 90% dos exercícios sobre pteridófita, se não se referir ao grupo pteridófita, vai se referir à samambaia. Então, estão intimamente ligados o representante samambaia com o grupo pteridófita. Assim como os musgos está intimamente relacionado como o grande representante das briófitas. Mas não é só de samambaia que vive o reino das pteridófitas. Deixa eu deixar claro, tá? Reino, eu estou fazendo aqui uma analogia. É o filo das pteridófitas. O grupo das pteridófitas tem como grande representante a samambaia. Além da samambaia, vamos encontrar essa linda planta ornamental, que é o caso das avencas, tá? Provavelmente você já deve ter visto essa plantinha ornamental na casa aí de um amigo, ou na sua casa, ou na casa da avó. Tem, pessoal, aqui agora uma das plantas da Mata Atlântica mais ameaçada de extinção, que era usado para fazer vaso para colocar a samambaia dentro. Essas plantinhas, no caso o xaxim, tá? Temos aí o xaxim. Repara no tamanho, olha aqui, tem uma peçonhinha aqui nessa imagem, e o tamanho do xaxim. Sabe por que é desse tamanho? Não vou dar spoilers, eu vou contar
daqui a pouquinho para vocês. E além do xaxim, nós vamos ter essa outra planta ornamental, que é o caso da cavalinha, tá? Então penso eu que com esses 4 grandes representantes, sem esquecer nunca jamais da samambaia, a gente consegue aí resolver algumas questões de representantes das pteridófitas, ok? Bom, vamos falar agora do habitat desse grupo. Olha só aqui uma imagem de uma floresta rica em pteridófitas. Pessoal, essa planta surge há mais ou menos uns 400 milhões de anos. Mais ou menos ali no período Carbonífero. Surge fazendo um paralelo aos répteis de médio porte. E aí eles vão evoluir, e quando tivermos os grandes répteis, os dinossauros, nós também teremos as grandes florestas de pteridófitas. Então, um filme, para ser real, teria que estar mostrando uma floresta na qual os dinossauros vivem, equivalente a uma grande floresta de pteridófitas. Nem sempre é isso que acontece. Mas se a gente olhar bem, e é isso que é interessante, né? Vamos fazer um traço evolutivo aqui. Os ancestrais das plantas são as algas. As algas moravam dentro da água, né? E aí nós tínhamos as algas unicelulares, que viviam na superfície, e as algas pluricelulares, fixas ao substrato do solo, onde tinha luminosidade, porque elas precisavam de luz para fazer fotossíntese. Milhões de anos passam, falta espaço, aumenta a competição por luminosidade e o processo evolutivo ocorre. Os musguinhos dão o primeiro passo para fora da água. As briófitas, então, surgem a partir dessas algas, evolutivamente falando. E aonde que elas escolhem um local de extrema radiação solar? Claro que não, elas iriam morrer desidratadas. Elas vão escolher um local sombreado, com baixa luminosidade, pouca luminosidade e alta umidade, porque ela não tem grandes anexos que evita a desidratação. Aí, pessoal, por um tempo geológico relativamente curto, alguns poucos milhões de anos, vai faltar espaço também para os musguinhos, para as briófitas. Evoluir é preciso, e nesse processo evolutivo surgem as pteridófitas. Pela imagem que você observa, será que as pteridófitas voltaram para a água competir com as algas? Não. Será que as pteridófitas vão conquistar definitivamente o ambiente terrestre? Não. Elas vão estar no mesmo local que as briófitas, ou seja, sombra e água fresca. Pessoal, sombra, porque elas também não vão ter grandes anexos para evitar a desidratação. Então elas precisam estar nesses locais sombreados. E água fresca, por um motivo. E aí vale a pena a gente comparar com as briófitas. Briófitas precisavam viver em locais com alta umidade por 2 motivos. O primeiro motivo é porque elas conseguiam absorver água por osmose. Ela não tinha órgão especializado para absorver água. Então, alta umidade para absorção de água por osmose, estou falando de briófita, se liga aí, e precisava de água para a fecundação. No caso das pteridófitas, é por um motivo, que nós vamos desvendar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar do anexo evolutivo. Voltando para aquela imagem que eu chamei a atenção de vocês, uma pessoinha aqui e um xaxim aqui, ó, desse tamanho. O que será que surgiu no xaxim como anexo evolutivo?
o que surge na samambaia, o que surge nas cavalinhas, o que surge nas avencas, que permite elas crescerem em altura. Então, preencha aí no seu arquivo. São os vasos condutores. Os vasos condutores, quando formos estudar tecido vegetal, a gente vai falar que é o xilema e o floema. Mas já dando spoilers, xilema vai transportar água. Água vai da raiz para as folhas. Xilema sempre para cima. E o que vai para cima é a água, tá? E nós temos aí essa água lá nas folhas sendo convertida em glicose. E a glicose vai descer pelo floema, que é o outro vaso condutor, para distribuir glicose para toda a planta. E o excedente de glicose lá na raiz vai se transformar em amido, porque amido é coisa para se guardar na raiz. Então, pessoal, o grande anexo evolutivo é a presença de xilema e floema dos vasos condutores, que permitiu o crescimento na vertical. Então, quando eu olho agora para o planeta Terra, nesse momento geológico, nas regiões tropicais, nas regiões temperadas, nas regiões polares, eu só vou encontrar vegetais em locais que tenha baixa luminosidade e alta luminosidade. Bom, seguindo. Agora a gente deixa o item 1, que são as características gerais, e dá um salto para a estrutura, para observar essa estrutura e derivar uma característica geral. Então, olhando aqui, pessoal, vamos lá. Esse grupo de plantas, que teve como anexo evolutivo os vasos condutores, quando eu observo um vaso condutor, eu classifico o vaso condutor como sendo um tecido. O tecido é um conjunto de células com determinada função. Quem tem tecido organizado consegue formar órgãos. Então, olha só que interessante. As pteridófitas são as primeiras plantas a ter tecido organizado e dessa forma elas já podem apresentar órgãos vegetais verdadeiros. Como no caso, que nome você daria a esse órgão aqui, querido? Tu é fenômeno, tá certo. É uma raiz. Galera, a raiz e as folhas estão ligados a um caule. Ô, professor, aí apareceu rizoma. Rizoma é um tipo de caule. Assim como tronco é um caule, assim como estolho é um caule, assim como estipe é um caule, tá? Então, galera, rizoma é um tipo de caule e um caule subterrâneo. Isso daqui fica dentro da terra. Do caule vão sair folhas, só que antes de ser folhas adultas, são folhas jovens. Isso daqui é uma jovem, uma precoce folhinha, chamado de báculo. Báculo é uma folha jovem, é uma folha primordial. Quando esse báculo se tornar adulto, nós teremos uma folha. E atenção, queridos, eu não tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 folhas. Eu tenho aqui olha a setinha, uma folha, 2 folhas, 3 folhas. Isso daqui é uma folha composta por cada parte disso, chamado de folíolo. Galerinha, não sei a sua experiência na vida real com samambaia. Não sei o seu amor pela samambaia, tá? Mas, para quem tem
uma paixão por samambaia, olhou já na base dos folíolos, vai encontrar essas bolinhas, que podem ser amarelinhas ou pretinhas, depende da espécie. Mas cada bolinha dessa é um soro, ou soro, tá? Eu costumo falar soro, é o mais comum. Temos os soros. Se você pegar uma lupa e olhar dentro desse soro, você vai encontrar centenas ou milhares dessas outras microscópicas bolinhas, que é, olha, presta atenção no nome, esporanjo. Vamos entender essa palavra. Anjo. Para que serve um anjo? Para proteger. Proteger quem? Ó, esporanjo. Não decora. Entenda. É o anjo que protege o esporo. O esporanjo é o local de produção e proteção dos esporos, que são essas bolinhas roxas. Mas só para lembrar que esporanjo é 2 N's. Os esporos são N. Portanto, que divisão celular está acontecendo aqui dentro? A meiose. Não esqueça disso, porque daqui a pouquinho a gente vai para o ciclo reprodutor e a gente vai encontrar essas estruturas lá no ciclo reprodutor. Então, vamos fazer o caminho inverso agora. Os esporos estão dentro dos esporanjos. O esporanjo está dentro do soro. O soro está na base do folíolo. O folíolo é uma parte que compõe a folha. A folha é um órgão vegetal que está fixa ao caule, nesse caso o rizoma, que também está fixo às raízes. Tudo isso daqui, queridos, tudo isso daqui é uma geração da planta. Uma geração que serve para produzir esporos. Esporos. Vamos para outra estrutura. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês na vida real como é que é isso daqui. Mas, pessoal, está muito fora de escala, tá? Isso daqui tem meio centímetro, normalmente na natureza. E isso daqui surgiu dos esporos. E ele tem um local onde produz gametas. Os arquegônios, olha o nome, é gametângio feminino. Opa, tem anjo na palavra, amores. Se tem anjo, ele vai, nesse caso, assim como o esporanjo protege e produz esporos, o gametângio vai proteger e produzir gametas. No caso, esse gametângio feminino recebe o nome de arquegônio. E o gametângio masculino recebe o nome de anterídeo. Se eu fosse fazer uma comparação com os animais, o anterídeo é o epidídimo, o local onde se fabricam os espermatozoides. O arquegônio seria o ovário, o local onde se fabrica o óvulo. Óvulo é o gameta animal feminino, espermatozoide é o gameta animal masculino. Ficou claro essa comparação? Então agora nós vamos mostrar, para encerrar essa segunda parte, que geração é essa que produz esporo? É chamado de esporófito. E essa geração que produz gameta é chamado de gametófito. Então, já começa a montar essa linha na sua cabeça. O esporófito, que tem raiz, caule e folha, produz os esporos. Os esporos caem no chão, germinam, formam o gametófito. O gametófito forma gametas, femininos e masculinos. Ocorre a fecundação, forma o esporófito. Então, para começar a facilitar a vida de vocês,
esporófito produz esporo, o esporo produz gametófito, gametófito produz gameta, gameta forma esporófito. E assim a gente vai. Isso tem que estar na cronologia reprodutiva de todas as plantas. Se você tem dificuldade em guardar isso, monta um esqueminha numa folha sulfite, pega assim, ó, uma folha sulfite e escreve esporófito, esporo, gametófito, gameta, esporófito. E prega lá no banheiro. Toda vez que você estiver olhando lá para o além e para o infinito, você vai estar vendo esse ciclo reprodutor. Ok? Bom, olhando essas estruturas, a gente vai voltar ali para as características gerais. Pessoal, quem que você acha que vai viver mais tempo? O gametófito, meio centímetro, o esporófito, que tem órgãos, tem tecido organizado, tem folha. Acertou. O esporófito. Olha ele aí. É ele que é a geração duradoura, é ele quem vive mais tempo. Bom, vamos seguir em frente. Lembra que eu falei? Tá aí, pessoal, tá aí o gametófito no chão. É esse coraçãozinho aqui, ó. E isso é uma foto ampliada, tá? Aqui escondido eu terei o gametângio feminino, que é o arquegônio. Aqui escondido eu terei o gametângio masculino, que é o anterídeo. Ele tem essa estrutura levemente côncava para que possa a água cair nele, essa água ser retida e o gameta, que é masculino, que é o anterozoide, nadar em direção ao gameta feminino, que é a oosfera. E ao nadar, então tem que ser na presença de água, nós vamos ter um fenômeno de fecundação chamada oogamia. Ok? Então a fecundação, assim como das briófitas, é dependente da água. Fecundação dependente da água é oogamia. Mas, professor, tem que ser chuva? Não. Pode ser a água de uma enxurrada, pode ser a água da maré, pode, enfim, ser qualquer tipo de água, pessoal. Dando o próximo passo, vamos falar do ciclo reprodutor. E no caso das briófitas e pteridófitas, esse ciclo é chamado de isosporado. Nós vamos tentar entender por que é isosporado e não eu vou vomitar para vocês decorarem. Vamos lá. Lembra do ciclo reprodutor das plantas? Todas as plantas apresentam o ciclo reprodutor haplodiplobionte. Ou seja, tem uma geração diploide, que é no nosso caso aqui da botânica, o esporófito, e tem uma geração haploide, que no nosso caso aqui da botânica é o gametófito. Vamos começar de um ponto que nós tenhamos certeza, o zigoto. O zigoto ele é diploide, tá? Eu vou pegar todas essas informações daqui a pouquinho, pessoal, e jogar ali nas imagens da vida de uma samambaia. Então, nesse primeiro momento, a gente vai abordar o genérico e depois nós vamos aplicar esse ciclo lá nas estruturas do vegetal. Então, o zigotinho, a gente vai ver onde que ele se encontra. O zigoto ele vai crescer e formar o esporófito, 2 N's. Acabamos de ver que o esporófito ele tem raiz, caule, folha, ok? Então esse zigotinho cresceu, e se cresceu 2 N's é igual a 2 N's.
Lembra que esse símbolo aqui é a mitose. Então, o zigoto, por meio de mitose, cresce e forma um esporófito. O esporófito, nós vimos que ele tem a folha é composta por folíolos. Na base desses folíolos tem os soros. Dentro dos soros tem o esporângio, e o esporângio produz os esporos. Esporos sempre é haploide. Então, aqui nós tivemos que o esporófito, lá dentro do esporângio, que é diploide, reduziu os esporos a serem haploide, por meio da meiose. No caso dessas plantas, os esporos caem no chão. Os esporos começam a germinar e formar o gametófito. Gametófito também pode ser chamado de prótalo. Acrescenta aí também a palavra prótalo, que depois vai ser muito importante a gente usar esse termo lá nas gimnospermas. Ó, então o gametófito, N, que surgiu por meio dos esporos N, vai produzir gametas. E o gameta masculino se chama anterozoide e o gameta feminino se chama oosfera. Então, a oosfera, nesse caso, está dentro do anterídeo, que pode ser também chamado de gametângio feminino, e o anterozoide está dentro do anterídeo, também pode ser chamado de gametângio masculino. Ó, na presença de água, eles vão na fecundação formar um zigotão. De tudo que eu falei, tudo, o que você precisa guardar, pessoal? O esporófito produz esporos. Os esporos caem no chão, formam o gametófito. O gametófito é a planta que produz gameta. Feminino, osfera, masculino, anterozoide. Na presença de água, fecundação. Mas, o que é importante, pessoal, por que eu chamo isso daqui de isosporada? O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados iguais. É mais ou menos essa conotação que eu vou pedir para que vocês entendam. Vocês viram o gametófito, que é o coraçãozinho. Nesse coraçãozinho, nesse gametófito de meio centímetro, eu tenho a produção de gametas femininos e masculinos, por diferenciação genética. Mas, vejam só, é aqui o segredo. É aqui que eu vou merecer o seu like, pessoal. Ó, porque é desse esporo, imagina só, desse esporo que caiu aqui, desse esporo, forma um gametófito que tem o masculino e o feminino nele. Então, os esporos têm os dois tipos de diferenciação para o masculino e feminino. Eu não preciso de um esporo só para o masculino e outro esporo só para o feminino. Então, de um esporo eu tenho os dois, iso. Eu tenho as duas possibilidades de diferenciação. Talvez se torne mais claro quando eu falar de gímeno e angiosperma e eu volto a fazer a comparação do isoesporado com o heteroesporado. Então, para você que está fazendo as anotações aí, então, a definição de um ciclo reprodutor isosporado é aquele denominado de isosporado porque os esporos formam gametófitos, prótalos, que originam estruturas femininas e masculinas. Tudo bem? Mas o principal, pessoal, o principal não é nem isso. O principal é pegar agora cada uma dessas estruturas e entender esse ciclo reprodutor. Ok? Então vamos pegar aqui, vamos começar o nosso texto, nosso ciclo, aliás, pelo esporófito maduro. Por que ele é maduro? Porque ele já tem essas bolinhas amarelas aqui. Lembra o que são essas bolinhas amarelas?
São soros. Se eu tenho o esporófito maduro, também aqui vou ter o gametófito maduro. Por que nós temos o gametófito maduro? Porque os gametas aqui já estão prontos, tá? Do esporófito maduro, por meio de meiose, dentro do esporângio será produzido os esporos. Lembra por qual divisão celular? Meiose. Se eu voltar um pouquinho atrás, ó, já vou dar só um play aqui, ó, no ciclo. Nós estamos aqui, ó, o esporófito maduro produziu os esporos. Então, olha os esporos aqui. Os esporos caem no chão. Vamos voltar lá, vou ficar voltando. Os esporos caem no chão, formam o gametófito. Olha o gametófito aqui, o gametófito maduro. O que o gametófito maduro produz, pessoal? Olha só. O gametófito maduro produz os gametas. Feminino osfera e masculino anterozoide. O gametófito maduro produziu os anterozoides. Isso daqui, então, posso chamar de anterídeo. E esses daqui, os anterozoides. E o feminino, o arquegônio, o gametângium feminino, produz a osfera. Pessoal, o que eles precisam para se encontrar? Para ocorrer a fecundação? Água. Como que chama essa fecundação dependente de água? Oogamia. Percebe que a cor mudou aqui, ó. Tá levemente amarelado. E que aqui dentro a gente tem os anterozoides. Então, ocorreu a fecundação, formou o lindo zigotão, tá? O zigoto vai começar a crescer aqui dentro, olha. Então, aqui eu tenho o prótalo, tenho o gametófito, o coraçãozinho. E daqui de dentro começa a formar um novo báculo. Lembra o que é o báculo? É uma folha jovem. E vai formar o caule, o rizoma. E vai formar as primeiras raízes. Vai formar um novo esporófito, formando uma nova samambaia. Galerinha, feito isso, a gente então agora começa a ter uma visão mais profunda sobre as pteridófitas. Feito isso, né, a gente consegue então agora comparar briófitas e pteridófitas. Vamos fechar essa parte que é muito importante. Sabe aquela parte do importante que eu deixei aqui nas características gerais? Ó, vamos lá, tá? Então, a gente falou que a fecundação é oogamia, demonstrei para vocês. Se vocês quiserem agora anotar no importante aí, vamos lá. Vários temas, vários pontos são importantes. A primeira, é o primeiro vegetal a apresentar órgãos verdadeiros, raiz, caule e folha. É o primeiro vegetal a apresentar vasos condutores. Então, quem apresenta órgãos verdadeiros eu chamo de cormófita. Quem apresenta vasos condutores eu chamo de traqueófitas. É o primeiro vegetal a apresentar o esporófito como geração duradoura. E galera, visto isso, a gente vai poder estabelecer uma comparação entre briófitas e pteridófitas. E a semana que vem, fazer a comparação de pteridófita com gimnosperma. Se você ficou com dúvida, deixa aí embaixo, tá, nos comentários do YouTube, a sua pergunta. Se você ficou com dúvida, pode mandar para o meu Instagram, Prof. Montanha, que assim que possível eu vou responder para vocês essas dúvidas, seja você meu aluno ou não, tá bom? Caso tenha gostado, deixa aí seu like, peço para vocês estudarem bastante, fazerem os exercícios, que logo mais nos encontramos na próxima aula. Tchau, fui, beijo, tchau!